E a experiência foi incrível, né? Realmente surpreendente. Eu não esperava que os resultados viessem tão rápidos, né? E é importante eu falar também que o ticket da consultoria é um ticket alto, né? Porque isso diferencia de outros serviços. Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro da Estratégia. Hoje eu estou aqui com a Lívia Bersan. A Lívia, ela tem mais de 15 anos de experiência em multinacionais e é a fundadora da Beyond Consultoria. Lívia, é um prazer ter você aqui com a gente. Gustavo. A Lívia é a nossa cliente na Miragem Digital e hoje a gente vai entender um pouco mais do case de sucesso dela. E para começar, eu queria dar esse espaço para a Lívia se apresentar e falar um pouco mais da história dela para a gente. Obrigada, Gustavo. Como o Gustavo disse, meu nome é Lívia Bersan, eu sou fundadora da Beyond Consultoria. Depois de mais de 15 anos de experiência em multinacional, eu tive a oportunidade de trabalhar para o Brasil, depois para a América Latina e também uma oportunidade de estar um ano na Europa, né, trabalhando pela multinacional até onde eu trabalhava. Surgiu, né, essa vontade de fazer algo novo. E aí a Beyond surgiu através de uma conversa. A Beyond não surgiu através de um plano de negócios, né? Foi através de uma ajuda para uma amiga que precisava reposicionar a marca. Uma médica saiu da área hospitalar para a área de consultório e a partir disso saiu o insight e eu criei a Beyond, que vem aí realmente voando agora. Show de bola. Lívia, é um prazer ter você aqui com a gente. E além da sua história, conta um pouco mais pra gente também do seu serviço. O que a Beyond faz, além do que você já citou, que foi o primeiro case, né, da empresa. O que vocês fazem? Qual que é a proposta da empresa? É uma excelente pergunta, Gustavo, porque a proposta da empresa é o seguinte: depois de 15 anos trabalhando com marcas globais, eu peguei todo esse conhecimento que eu aprendi em multinacional e aplico para empreendedores e pequenas empresas que normalmente não têm esse acesso. Então a Beyond ela entrega posicionamento e estratégia, porque é fundamental que todo empreendedor, toda pequena, média empresa tenha clareza do que eles estão fazendo. Então a gente precisa desenhar a estratégia e o posicionamento antes da gente investir efetivamente em ferramentas de marketing. Então é isso que a Beyond entrega. Perfeito. E qual que é a dor desse seu público-alvo? Né? A gente sabe que muitas vezes a empresa ela passa por um problema, mas o dono ou a pessoa responsável por isso nem tem ideia de que esse problema existe. E qual é a dor principal que a sua consultoria cura, que vocês resolvem? É um excelente ponto. Acho que a principal dor é realmente a falta de estratégia. O que eu vejo no mercado, né, há muitos anos? Uma competência invisível, que é muito, a pessoa se esforça muito, ela se dedica, mas aquele diferencial ele não é visto no mercado. Ela investe em comunicação sem ter uma estratégia, então ela não é lembrada. Então são essas as duas principais dores que a gente vê. E quando a gente traça uma estratégia que é clara e um posicionamento com consistência, os negócios tendem a voar. Interessante. Acho que um dos principais sintomas, então, que a gente pode citar para o seu público-alvo, para o seu cliente ideal, é aquele sentimento de esforço não recompensado. A pessoa que sabe que entrega um bom produto, um bom serviço, mas talvez na hora de aumentar o ticket não observa essa resposta do público, né, dos consumidores. Às vezes nem tem consumidores para aquele produto no ticket que a pessoa deseja. Não é? A pessoa ela sabe da qualidade, mas na hora de apresentar isso para o público não reconhece a qualidade desse produto. Seria algo nesse sentido, certo? É algo nesse sentido, Gustavo, porque tem uma palavra que é muito forte, né, que realmente é o branding, né? E o branding é a percepção que o consumidor tem do seu trabalho. Então, muitas vezes, essas pessoas se dedicam muito, elas entregam muito, mas o consumidor não tem a percepção. Então, eu falo muito isso na consultoria. O que é o branding? O que é o posicionamento? O que é a construção da marca? É quando você não está sentado na mesa, o que os consumidores, o que os clientes estão falando de você. Então, é exatamente essa dor que a gente vem para curar. Perfeito, perfeito. E esse ponto é muito importante, até para a gente falar aqui com o nosso público, que também é um público de empreendedores, que muitas vezes focar na parte técnica, focar no produto, na entrega, é importante, mas não é exatamente isso que vai trazer o resultado que a pessoa está esperando. Porque quando a gente olha só para a parte técnica e esquece a parte do posicionamento do branding, a gente negligencia a forma que o consumidor está olhando para o nosso produto, está olhando para o nosso serviço, e isso é tão importante quanto uma boa entrega profissional.
não é? Com E a certeza. gente muitas vezes se encontra num momento de estagnação por conta disso, por não olhar para a parte correta e achar que precisa cada vez mais melhorar a qualidade do produto, o serviço que de fato tem que ser melhorado, né? A gente precisa de um mercado com bons produtos, com bons serviços, só que em muitos momentos não é esse exatamente o próximo passo que a pessoa precisa dar. O próximo passo muitas vezes é exatamente o que você entrega, que é essa parte de consultoria de posicionamento. E Lívia, partindo para a próxima pergunta. Você já é uma pessoa com muita experiência, já começou a empresa com um case, né? A gente sabe que às vezes a pessoa começa e ela nem tem ali alguém para poder entregar, alguém para poder servir como porta de entrada nesse mercado e você já começou dessa forma. Mas o que motivou você a buscar por uma solução de tráfego pago, um alcance maior? O que fez você seguir esse caminho e entender que beleza, se eu quero crescer a minha empresa, eu preciso trabalhar dessa forma com esse serviço para chegar num próximo nível? Acho que é super relevante quando eu pensei em tráfego pago, Gustavo, de entender realmente de escalar, né? Para realmente ter a possibilidade de trabalhar com o Brasil inteiro, né? Como é um serviço digital, eu consigo entregar daqui e atender todo o Brasil. Então, por que não investir na ferramenta correta, fazer a segmentação da melhor forma possível, como a gente fez, discutiu qual que é o público, né? Com o que a gente quer falar, para quem que a consultoria vai entregar. E aí eu escolhi, realmente é importante eu fazer o tráfego pago para que o meu alcance aumente e eu possa ajudar cada vez mais empreendedores, pequenas e médias empresas. Perfeito. E um ponto muito importante que você falou é que, por mais que o tráfego pago ele permita essa escala, a gente em nenhuma área, em nenhum nicho vai vender para literalmente todo mundo. Sim. Por mais que a gente possa vender para o Brasil inteiro, a gente não vai vender para todos os moradores do Brasil. Com certeza. É essencial que a gente entenda quem é o nosso público, quem é o público que vai ter interesse no nosso serviço. E como é que foi esse processo de descoberta? Como que você entendeu que eu me comunico com esse tipo de empresário, com esse tipo de pessoa? É uma excelente pergunta e eu vou parafrasear o João Branco, que é o ex-CMO lá do McDonald's, né, que tem vários cases bacanas para dividir, e ele fala, quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Perfeito. Então começa por aí. Então você tem que entender muito bem para quem é o seu público. Então, quando eu comecei a fazer a Beyond, eu comecei a pensar, com quem que eu vou falar, né? E aí comecei a fazer alguns estudos e através desses estudos eu entendi que eu precisava falar com, primeiro, empreendedores e pequenas e médias empresas, não seriam para grandes empresas o meu foco, né? Porque realmente o objetivo é dar acesso para esse tipo de empresa que é pequena, que é média, que normalmente não vai ter. E aí eu comecei a segmentar, a entender. Então, quais são os profissionais que normalmente buscam esse serviço de posicionamento, de branding, que entendem, porque o branding é uma construção, né? Ele é a longo prazo. Então, também o profissional, né? A empresa, ela precisa comprar essa ideia. Então, comecei a entender que o mercado de corretores aceita muito bem isso, o mercado de médicos, de startup, e aí foi que eu comecei a entender e a segmentar um pouco mais a atuação da Beyond. Perfeito, perfeito. E isso é muito importante também, porque além de entender quem é o seu público e se comunicar com ele, para que a empresa de fato tenha uma comunicação adequada em todos os quesitos, isso também vai impactar diretamente na velocidade que você vai ter resultado, né? Porque a gente falar com a pessoa certa não é só sobre uma questão estética, a forma que você vai construir a sua imagem, isso está totalmente ligado com a velocidade que você vai ter uma resposta sobre aquele investimento. Porque se eu fico investindo e eu posso estar investindo minha energia, tempo, dinheiro, mas para falar com um público errado, eu posso até vender em algum momento, né? Eu posso até conseguir alcançar aquele público. Só que isso vai demorar muito mais, vai ser uma curva muito maior e aquele público ele pode também não ter o resultado tão bom quanto se eu estivesse me comunicando com a pessoa correta. Perfeito. E isso vai impactar diretamente também no meu marketing de recomendação, que é o melhor marketing que tem. Né? Que é quando um cliente indica outro cliente para você. Então, entender o público é tão importante para a gente que vai fazer o tráfego, quanto para você como empresa que depois vai ter clientes que vão falar de você, vão recomendar para outros. Isso é muito essencial. E agora, Lívia, deixa eu te fazer uma pergunta.
Como que tem sido a sua experiência com o tráfego? É uma experiência recente ainda, mas eu queria que você falasse um pouco de como está sendo os resultados, como que você tem experienciado isso. Conta um pouco pra gente. Então, minha experiência foi incrível, né? Realmente surpreendente. Eu não esperava que os resultados viessem tão rápidos, né? E é importante eu falar também que o ticket da consultoria é um ticket alto, né? Porque isso diferencia de outros serviços que normalmente um ticket mais baixo tem uma tendência de ter um giro maior, né? E mais, vou falar de mais fácil, mas que é um giro que realmente a pessoa ali consegue disponibilizar mais rápido. Então, isso realmente me surpreendeu, porque com aí menos de 15 dias de tráfego pago, eu já tive 3 leads e desses 3 leads, 2 fecharam. Então, realmente foi incrível, né? E eu acho que isso está muito também atrelado com toda a estratégia que a gente discutiu, desenhou juntos, o trabalho que é feito muito em parceria, né? Então, para mim, é uma experiência incrível, assim, tem sido maravilhoso e a gente está crescendo mais, né? Está chegando mais lead. Já está sendo bom no começo, né? Mas é importante lembrar que é só o começo. É só o começo. É só o começo. E eu fico muito feliz de escutar isso, Lívia, da sua parte. E acho muito importante também estar pontuando aqui, porque na nossa conversa a gente foi falando sobre isso e eu vou estar trazendo aqui novamente. O trabalho de marketing, seja tráfego pago ou até de posicionamento, ele é um trabalho 50-50. Então ele é um trabalho que o prestador de serviço faz a parte dele e a pessoa que está contratando aquele serviço também precisa fazer, precisa executar, porque senão não funciona, a gente não colhe os resultados. E a gente falou sobre isso no começo e eu acho muito importante a gente voltar a pontuar isso aqui agora, que entender sobre a sua empresa, sobre o seu produto, impacta diretamente no resultado que você vai ter no tráfego, no marketing. Por quê? Porque a partir do momento que a gente faz uma comunicação e a gente amplia ela com o tráfego pago, porque o tráfego pago é um grande amplificador. A gente construiu algo e usa o tráfego para que esse algo chegue para mais pessoas. Se esse algo está bem estruturado, ele vai chegar bem para essas pessoas e, consequentemente, vai ter uma boa resposta. Mas se não está bem estruturado, a resposta ela pode não ser tão boa ou pode até não acontecer, né? Porque se a gente já não tem uma boa base, se a gente tentar construir algo muito grande em cima daquilo, vai cair, não vai ter fundamento. Então é muito importante estar falando sobre isso, porque eu sempre sou muito sóbrio com os meus clientes, no sentido de que eu nunca vou fazer uma promessa milagrosa. Falar, não, você vai vender em tanto tempo, porque seria irresponsável da minha parte como profissional. Perfeito. Seria irresponsável. É um trabalho em conjunto. Mas quando as duas partes executam esse trabalho em conjunto, né, de uma forma consciente e de uma forma também com excelência, o resultado aparece. Aí realmente não tem como não aparecer, porque o trabalho está sendo executado de uma boa forma. E aqui a gente tem um case de sucesso para falar exatamente sobre isso, um trabalho construído do seu lado com muita consciência, com muita sobriedade também sobre o que você faz, para quem você faz, e também um trabalho da nossa parte, obviamente sempre focando em entregar o melhor e trabalhar em conjunto não só para já amplificar o que você tem, mas também construir junto. Porque a gente sabe que o tráfego pago ele também possibilita outros caminhos. A gente já conversou sobre isso, né? A gente, a partir do momento que tem mais alcance, a gente começa a entender que talvez tenha mais possibilidades também. Sim, né? A gente está até debatendo sobre isso nas nossas reuniões, sobre outros caminhos, outros horizontes que a gente pode desbravar com o tráfego. E aí, Livinha, eu queria também deixar um espaço aqui para você falar um pouco, falar um pouco sobre a sua empresa, um pouco sobre quem que está aqui escutando a gente, vendo, pode se interessar pelo seu serviço, um espaço aberto mesmo para você falar aqui com as pessoas que acompanham a gente. Obrigada, Gus. Eu acho que eu queria reforçar primeiro a importância do tráfego pago para Beyond, né, que a gente tem fechado clientes e tem chegado os leads, como eu falei, chegou, né, 3 leads inicialmente com menos de 15 dias e leads muito qualificados, né, muito focados com o público que realmente estava buscando. E aí consegui fechar 2, eu já tô com outros já, né? A gente não tem nem um mês que a gente começou o tráfego pago. Sim. Já tem mais 2 aqui no radar, com o ticket alto, que é sim da consultoria, porque é uma entrega realmente
muito sofisticada, muito premium, com muito conhecimento. E aí para você, né, que está acompanhando, eu muito sugiro que vocês façam sim o tráfego pago, se faz sentido, mas faça quando você tem uma estratégia já bem desenhada. Acho que um ponto importante também foi a curadoria, né? A gente conversou muito disso, os materiais, né? Eu mandei vários materiais para o Gus também, e ele fez uma curadoria para ajudar também, olha, isso aqui funciona melhor no tráfego pago, né? Um vídeo mais direto para falar junto para o seu público, então tem essa ajuda também foi fundamental. E a Beyond tá aí, né, para ajudar você que é empreendedor, pequena, média empresa, se você está com dificuldade, né, se você precisa se posicionar, entender melhor dos seus concorrentes, você não está muito claro qual que é o seu diferencial, você sente que o cliente ele não tem a percepção do valor do seu produto ou do seu serviço, a Beyond está aqui para esclarecer e te ajudar. Tá? Conta comigo, eu faço sempre um diagnóstico gratuito, 30 minutos, a gente tem uma reunião bem robusta, onde eu faço várias perguntas do seu negócio e a gente trabalha juntos para alavancar, porque o meu grande objetivo é esse, é trazer todo o meu conhecimento de 15 anos em multinacional para essas pessoas que não vão ter esse acesso. Então é um propósito também de vida agora. Perfeito, perfeito. E empreender é isso, né? É sobre entender esse propósito e investir nele, para que alcance mais pessoas. E é muito feliz da minha parte, eu fico muito feliz em saber que a gente pode estar fazendo parte dessa caminhada de forma positiva, ajudando para que ela aconteça e aconteça da melhor forma possível. Lívia, muito obrigado. Muito obrigada, Gus. Pelo seu tempo, pela sua parceria, ainda temos muitos negócios para fazer, ainda temos um caminho longo para percorrer, mas já tem sido um ótimo caminho e um ótimo início de trajetória e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aqui no Por Dentro da Estratégia a gente comenta sobre os cases de sucesso que nós temos com os nossos clientes. Então, espero que faça sentido para você. E se você entendeu também que faz sentido para você, entre em contato com a Lívia para contratar os serviços dela. E abraço, nos vemos numa próxima.